Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o crescente problema do déficit fiscal no Brasil, explicar o que isso significa para o nosso futuro e como as políticas atuais estão conduzindo o país para um caminho arriscado. Também vamos discutir o que outros países estão fazendo de forma diferente e, claro, entender como isso impacta diretamente o seu bolso e o seu cotidiano. E no final, vamos te dar algumas dicas práticas de como se proteger e se preparar para enfrentar os desafios econômicos que podem surgir. Então, fiquem até o final e não percam essas informações essenciais. O que está acontecendo com o déficit fiscal do Brasil? Nas últimas semanas, temos ouvido falar cada vez mais sobre novos gastos públicos e planos de arrecadação de impostos, com o governo criando programas e projetos que exigem mais dinheiro. A consequência prática disso é um déficit fiscal crescente, ou seja, o governo está gastando muito mais do que arrecada, o que gera um rombo nas contas públicas. O problema é que essa situação não é sustentável. Estamos vivendo a maior expansão fiscal da história recente do Brasil e os gastos que não passam diretamente pelo orçamento, mas que também aumentam o buraco fiscal, estão crescendo. Isso quer dizer que, além dos gastos tradicionais, há também gastos ocultos que, embora não apareçam de imediato, impactam a dívida pública e, eventualmente, precisam ser pagos. Agora você pode se perguntar: o que tem isso a ver comigo? A verdade é que o governo só tem 3 maneiras de financiar esses gastos: aumentando impostos, criando mais dívida ou imprimindo dinheiro. E todas essas soluções têm consequências negativas para o cidadão comum. A longo prazo, o que estamos vendo é um aumento da dívida pública e da dependência do governo em títulos de dívidas que estão atrelados à taxa Selic. Hoje, 45% da dívida do país está ligada à Selic. Isso significa que, quando os juros sobem, o custo da dívida também sobe. E o governo precisa gastar ainda mais dinheiro para pagar os juros dessa dívida. A falta de controle nos gastos públicos, somado ao aumento da dívida, pode nos levar a uma crise fiscal no futuro. Ou seja, se o governo continuar nessa trajetória de aumento de gastos e endividamento, uma crise será inevitável. Como os governos mundiais estão fazendo diferente? Bem, agora vamos entender como os outros países estão lidando com seus déficits fiscais e o que eles estão fazendo de forma diferente. Em muitas nações, principalmente em economias mais desenvolvidas, o governo está adotando políticas mais cautelosas e focadas na responsabilidade fiscal. Um bom exemplo disso é a União Europeia, que tem regras rígidas de controle de gastos públicos e limites para o endividamento dos países membros. Eles adotam políticas que garantem que o governo não gaste mais do que arrecada e, quando precisam de dinheiro, fazem ajustes para equilibrar o orçamento. Outro exemplo é a Nova Zelândia, que implementou uma política fiscal muito rigorosa depois de enfrentar crises econômicas do passado. Eles passaram a adotar regras que exigem superávites fiscais em tempos de crescimento econômico, o que ajuda o país a se preparar para os períodos de crise. Em contraste, o que vemos no Brasil é o governo expandindo os gastos sem a devida preocupação com o impacto a longo prazo. Isso é muito diferente do que observando em países como a Alemanha ou mesmo na América Latina, onde o Chile, por exemplo, adota uma postura mais responsável no controle de suas contas públicas. Esses países entendem que, embora seja importante ajudar a economia a crescer e apoiar a população, o endividamento excessivo cria problemas maiores no futuro. O Brasil, por outro lado, está trilhando um caminho perigoso ao aumentar constantemente os gastos sem garantir que haverá recursos suficientes para cobri-los.
Isso pode parecer uma solução de curto prazo, mas as consequências podem ser severas no médio e longo prazo. E o que isso significa para o cotidiano brasileiro? Agora, vamos trazer isso para a realidade do brasileiro comum. Como esse déficit fiscal crescente pode afetar diretamente o seu dia a dia? Bem, o primeiro impacto é no seu bolso. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa de dinheiro extra para cobrir o rombo. E uma das maneiras mais fáceis de conseguir esse dinheiro é aumentando impostos. Ou seja, a carga tributária pode ficar ainda mais pesada e você pode começar a pagar mais por produtos, serviços e até mesmo por bens essenciais. Além disso, o aumento da dívida pública, principalmente com títulos atrelados à taxa Selic, significa que, se os juros subirem, e eles já estão altos, o custo dessa dívida aumenta. Isso faz com que o governo precise de mais dinheiro para pagar os juros, o que pressiona o orçamento e pode levar a cortes em serviços públicos ou a novos aumentos de impostos. Outro ponto é a inflação. Se o governo não conseguir controlar a dívida e começar a imprimir dinheiro para cobrir os gastos, o resultado é uma inflação maior. E como você já deve saber, a inflação é um dos maiores inimigos do trabalhador, pois ela corrói o poder de compra. O que você comprava no supermercado no início do mês pode estar muito mais caro no final e o seu salário simplesmente não acompanha o aumento dos preços. E não podemos esquecer do impacto nos serviços públicos. Com o governo gastando mais e mais, mas sem arrecadar o suficiente, ele pode ser forçado a cortar gastos em áreas importantes como saúde, educação e segurança. Isso significa que a qualidade dos serviços públicos pode piorar, afetando diretamente o dia a dia de milhões de brasileiros. Por fim, há o risco de uma crise econômica no futuro. Se o Brasil continuar a aumentar seus gastos e acumular dívidas, sem encontrar uma maneira sustentável de financiá-los, o resultado pode ser uma crise fiscal com recessão, desemprego e desvalorização da moeda. E quem mais sofre em tempos de crise? O cidadão comum, que vê sua renda diminuir, seus custos aumentarem e as oportunidades de trabalho se reduzirem. Como se precaver? Agora que entendemos os riscos e as consequências de uma crise fiscal, vamos falar sobre como você pode se proteger e se preparar para enfrentar esse cenário. Diversifique sua fonte de renda. Não dependa de uma única fonte de renda. Considere trabalhar de forma autônoma, buscando um trabalho extra ou até mesmo abrir um pequeno negócio. Ter mais de uma fonte de renda pode te ajudar a enfrentar tempos de crise com mais segurança. Evite se endividar. Com a alta dos juros, o crédito está ficando cada vez mais caro. Evite fazer dívidas grandes, especialmente com cartões de créditos e empréstimos, que têm juros elevados. Quanto menos dívida você tiver, mais tranquilo será atravessar períodos de instabilidade econômica. Invista em ativos que protejam contra a inflação. Se a inflação aumentar, seus investimentos precisam estar protegidos. Considere investir em ativos que acompanham a inflação, como títulos do Tesouro, IPCA, imóveis ou até mesmo ouro. Monte uma reserva de emergência. Ter uma reserva financeira é fundamental em tempos de incerteza. Guarde o equivalente a pelo menos 6 meses de despesas em uma conta que seja fácil de acessar. Assim, se algo inesperado acontecer, você terá um colchão para te proteger. Fique de olho na economia. Mantenha-se informado sobre o que está acontecendo com a economia brasileira. Acompanhar as notícias e entender as decisões econômicas do governo pode te ajudar a tomar decisões financeiras mais conscientes e ajustar suas estratégias. Controle seus gastos.
Em tempo de incerteza, é essencial ter disciplina com o dinheiro. Priorize suas necessidades e evite gastos desnecessários. Isso te ajudará a economizar e se preparar melhor para o futuro. Bem, o déficit fiscal do Brasil é um problema sério e suas consequências podem ser devastadoras para a economia e para a vida dos brasileiros. O governo está trilhando um caminho perigoso, aumentando os gastos e acumulando dívidas sem pensar nas consequências de longo prazo. Isso pode resultar em impostos mais altos, inflação e uma possível crise econômica. Mas você não fique de braços cruzados. Seguindo as dicas que compartilhamos hoje, você pode se preparar e se proteger contra os desafios econômicos que podem surgir no futuro. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para todos e não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Até a próxima!